que é a doença de Parkinson de fato, né? Uma doença com várias manifestações, desde as motoras a não motoras, e envolve também diagnósticos diferenciais. Sintomas depressivos, eles são do Parkinson, da doença do Parkinson, ou eles são uma consequência? A doença de Parkinson, depois tem uma forma que se chama parkinsonismo atípico, né? São formas que tem o parkinsonismo, que o parkinsonismo é toda essa soma de sintomas. Por que ele acontece? Por que uma pessoa tem Parkinson? O que acontece ali dentro do cérebro dela? É o diagnóstico baseado nesses achados clínicos, né? Lentidão, mais ou rigidez ou tremor. Uma pessoa que tem doença de Parkinson, ela consegue viver uma vida normal? A maneira de prevenir essas doenças que a gente tenta mais trabalhar A doença de Parkinson, ela tem cura? Oi, pessoal! Hoje a gente está começando a 4ª temporada do Papo Sem Neura e para mim hoje é um dia muito especial porque eu estou trazendo aqui para vocês o meu professor durante todo o meu fellow e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais do Carlos Rieder. Ele vai se apresentar para vocês. Obrigado, Manu. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. E parabéns também pelo belo trabalho que vocês têm feito, assim, divulgação da neurologia, né, para as pessoas terem uma boa informação. Então, meu nome é Carlos Rieder, né, eu sou neurologista, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1986. Fiquei um tempo, fiz mestrado, depois saí um tempo, fiquei 4 anos fora na Inglaterra fazendo doutorado em Birmingham. Voltei em 2000 e desde 2000 dedicando basicamente aos estudos do movimento, especialmente a doença de Parkinson aqui em Porto Alegre, né? Então, atualmente sou docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde, ligado aos programas de pós-graduação e bastante motivado assim, com as questões até de cunho social, comunitário, que é relacionado com as doenças neurodegenerativas, especial a doença de Parkinson. Estou aberto aí para a nossa conversa, esse papo sem neura. Vamos lá. Eu acho que tá todo mundo empolgado, né, Carol? Nossa, a gente tava sentindo com falta. saudade. Exatamente, a gente tava sentindo falta. Eu vou começar falando uma coisa que eu acho que é super importante. Eu acho que as pessoas em geral, né, o público em geral, quando eles pensam na doença de Parkinson, eles têm aquela visão do paciente muitas vezes numa cadeira de rodas, numa cama, tremendo, tem esse estigma muito grande da doença, né? Tanto que às vezes os pacientes chegam com muito medo quando eles têm o diagnóstico. Então eu queria que tu falasse de uma maneira assim, talvez em uma frase, de uma maneira mais sucinta possível, o que é a doença de Parkinson de fato, né? Uhum. Pois é, acho que vai ser complicado falar em uma frase, porque justamente a doença de Parkinson é uma doença muito heterogênea, né? Quando você falou assim, não é uma doença... se a gente vai para o Dr. Google, é sempre a coisa meio estigmatizante das coisas que evoluem de uma forma pior. Mas eu sempre comparo para os pacientes, assim, compare tipo ao diabetes mellitus, onde na doença de Parkinson falta dopamina, que leva a uma série de alterações motoras. No diabetes falta insulina, e a gente tem pessoas que têm diabetes, controlam com a dieta, outros têm que tomar comprimidos, outros têm que usar insulina, e outros têm muitas complicações disso. O Parkinson é assim, então acho que primeiro tem que encarar que é um problema, certamente é uma doença que causa bastante prejuízo na qualidade de vida, mas sempre com vários recursos para melhorar. E desculpe, a minha frase se estendeu, mas eu definiria a doença de Parkinson assim, uma doença até multissistêmica. Antigamente era muito ligada a só uma doença que atinge o sistema motor, não. Depois a gente pode conversar, sim, mas é uma doença com várias manifestações, desde as motoras a não motoras, e envolve também diagnósticos diferenciais importantes, né? Por exemplo, assim, tem na comunidade, assim, tudo que treme é Parkinson. Não é, tem vários diagnósticos, né, para ser considerados. E nem todo Parkinson, outra coisa, as dúvidas, assim, tudo que treme é Parkinson e obrigatoriamente na doença de Parkinson tem que ter tremor, também não é uma verdade, né? Não, justamente eu ia perguntar sobre isso, professor, porque fica essa ideia de que Parkinson é tremor, e a gente sabe que não, a gente sabe que existem vários outros sintomas, e muitas vezes o diagnóstico é feito, e acredito que nesses casos é um diagnóstico muito mais difícil, por outros sintomas, né? Então, o senhor poderia falar pra gente, assim, quais são esses outros sintomas fora o tremor? Em termos de critérios obrigatórios para o diagnóstico da doença, o sintoma mais importante é a lentidão dos movimentos, né? Então, em termo técnico, é bradicinesia, então os movimentos ficam mais lentos, o
caminhar fica mais lento, os gestos ficam mais lentos, a pessoa perde a expressão facial, caminha de uma forma mais, enfim, lentificada. Esse é o sintoma obrigatório, que pode ter tremor ou pode ter rigidez, talvez assim em torno de 50%, um pouco mais. Pacientes têm tremor em algum momento da doença, né? Mas não é o sintoma mais marcado. E é um tremor que tem certas características, é um tremor que a pessoa está em repouso, ele aparece, né? Diferente daquele tremor, por exemplo, a pessoa vai pegar um copo e começa a tremer, ou vai fazer uma ação e começa a tremer, que esse é um tremor distinto, né? Outra característica do Parkinson começa de um lado do corpo, depois, à medida que a doença evolui, pode se tornar bilateral. Já o tremor essencial, que é a forma mais comum de tremor, é um tremor bilateral e de ação, quando faz algum movimento, né? Diferente desse tremor, basicamente, de repouso da doença de Parkinson. É interessante isso, eu acho que isso é super importante da gente falar, porque tem ainda, os pacientes chegam, né, pensando que tudo que é tremor é Parkinson, mas também tem muitos sintomas de quem tem Parkinson que às vezes são invisíveis, e que até os pacientes, eles têm, nem entendem que estão relacionados, que tem alguma relação com a doença de Parkinson. Então, por exemplo, a questão do distúrbio comportamental do sono REM, a questão da alteração da olfação. Eu acho que isso, claro, eu tô falando de uma maneira mais difícil, mas eu vou pedir pro Rieder me ajudar para explicar um pouquinho desses sintomas que são invisíveis, que às vezes as pessoas nem notam, mas que tem um impacto na vida e na qualidade de vida dessas pessoas muito grandes e que às vezes elas nem se dão conta. Ainda, atualmente, os critérios mandatórios para um diagnóstico de maior probabilidade é a presença dos sintomas motores, mas o tema bem atual é assim, olhar o que aparece até antes dos sintomas motores, né, que são chamados sintomas pré-motores, né? E entre eles tem mencionou, por exemplo, esse distúrbio comportamental do sono REM, que é a fase do sono que a gente tem o movimento dos olhos e tem uma perda do tônus muscular, fica bem relaxado, uma atonia. E a fase do sono que a gente usualmente tem os sonhos. Então, nessa fase dos sonhos, até a natureza nos fez perder o tônus muscular como uma coisa protetora, né? Porque o que acontece se a gente não tem perda do tônus? É o que acontece na doença de Parkinson. Então, a pessoa sonha que está jogando futebol, começa a dar chute. Sonha que está brigando, começa a dar um soco no parceiro ou na parceira. Vários pacientes até se machucam por cair da cama ou se bater. Então, isso aí tem estudos que mostram que pode aparecer até 15 anos antes da doença de Parkinson. E é um fator de risco bem importante, né? Seguir as pessoas que têm esse distúrbio comportamental do sono REM, a maior parte vai evoluir para o que a gente chama sinucleinopatia, que é uma proteína doente que acumula no cérebro de algumas doenças, entre elas a doença de Parkinson. Claro que tem outras causas, mas bastante frequentes, para as pessoas não se assustarem, porque eu tenho isso, eu vou desenvolver doença. A causa mais importante são medicamentos, né? Muitos antidepressivos também podem exacerbar e causar esse distúrbio comportamental do sono REM. A perda do olfato, né, é bastante comum, cerca de 90% dos pacientes com doença de Parkinson têm uns 40%, 50% têm uma perda que eles percebem, e outros, se a gente for testar o olfato, ele não se sente. Então, quase 90% tem alteração olfatória. A constipação, a prisão de ventre, né, também é bastante. Só que prisão de ventre e constipação é muito comum na população em geral, medicamentos, mau hábito alimentar, mas se pegar em conjunto isso, deve ter um aspecto interessante, porque por que o olfato se perde, por que a constipação ocorre, né? Daí que isso remete um pouco às questões ambientais, né? Se a gente está exposto ao meio ambiente, a maior parte dos tóxicos ambientais ou a gente pega via inalatória, né, e lesa daí o bulbo olfatório, que levaria à perda do olfato, ou por ascensão pelo trato gastrointestinal. Daí vinha uma rota do nervo chamado nervo vago, que está envolvido com o movimento intestinal. Então, por isso a constipação é uma das hipóteses que se tem desses dois. Mas, assim, uma série de sintomas não motores, como falasse, é a maior parte oculta, né, do iceberg. E tem vários estudos que, assim, em termos de qualidade de vida, talvez esses sintomas não motores, né,
desautonomias, né? Tipo, a pessoa está sentada, a pressão está no nível, ela levanta muito rápido, fica tonta, então a constipação, os sintomas urinários, os sintomas às vezes, de urgência miccional. Então, esse soma desses sintomas não motores, muitas vezes a qualidade de vida tem mais impacto que o próprio sintoma motor, onde a gente tem um grande número de medicamentos capazes de auxiliar e controlar. Isso me leva à próxima pergunta. Sintomas depressivos, eles são do Parkinson, da doença do Parkinson, ou eles são uma consequência? Né? Eles podem fazer parte da doença em si, ou eles são uma consequência de todos esses outros sintomas e do sofrimento dessa pessoa? É bem colocado assim. Na realidade, se viu que também, eu não mencionei, mas a depressão é um dos sintomas que muitas vezes antecede o aparecimento então, aquela pessoa que está em acompanhamento psiquiátrico, que está muito depressiva e não tem uma causa justificável, responde às vezes mal ao tratamento. Então, provavelmente seja já uma condição pré-motora, né, do aparecimento. Porque estudando o cérebro de pessoas que tiveram doença de Parkinson, se viu assim que, além do sistema que envolve o movimento, que a gente chama o neurotransmissor lá, dopamina, tem degeneração de núcleos que envolve outros neurotransmissores, entre eles a serotonina. Então, por isso, os sintomas depressivos, né? Claro que tem uma fase da doença que a pessoa pode entrar numa depressão, não ser pela doença, sim pela reação frente a um diagnóstico, a evolução, né? Então, tem esses múltiplos fatores, pela doença quanto reação à doença. Uma combinação de coisas, né? É importante a gente também conversar, porque às vezes a gente tem uma ideia errada que os pacientes que têm Parkinson são sempre idosos, né? Então, às vezes fica com aquela imagem assim, é um paciente idoso, não pode ser um paciente jovem. E às vezes a gente chega um paciente mais jovem no consultório e aí a gente vai fazer um diagnóstico de doença de Parkinson e isso vira realmente uma carga, tem uma carga emocional muito grande. Eu acho que é importante também a gente desmistificar um pouco isso. Também tem pacientes jovens. Jovem é o quê, Manu? O que se considera jovem para a doença de Parkinson? Fala, professor, fala. O fator envelhecimento é o fator mais importante, assim, para o risco de doença de Parkinson. À medida que a gente envelhece, tem mais risco. Mas tem cerca de 10% a 15% das pessoas que têm doença de Parkinson começaram antes dos 45 anos. Né? Em termos de doença de Parkinson, é isso. É considerado início, pessoas mais jovens, início precoce, menor que 45 anos, né? Que perfaz essa percentagem. Na maior são iguais? Como que... Usualmente, até na maior parte, assim, os pacientes jovens até têm um curso mais benigno, né? Uma evolução melhor, mais lenta do que quem iniciou mais tarde, né? Felizmente, assim, porque tem mais tempo de vida. A doença de Parkinson tem múltiplos fatores que a gente pode conversar, mas quanto mais jovem inicia, mais talvez a bagagem genética seja mais forte. Quando se fala em bagagem genética, não é que seja necessariamente que tem que ter o pai ou o avô, não. São formas dos jovens, a coisa mais comum é recessiva. Então, assim, tem que ter um pedacinho do DNA alterado da mãe e do pai, né? Então, teria algum risco entre os irmãos, né? Mas não mesmo sem história familiar. Né? E, curiosamente, assim, enquanto as formas mais tardias também tem formas genéticas, quando tem história familiar forte, é a minoria, mas se atribui mais às questões ambientais. E curioso, assim, quanto mais cedo, menos esses sintomas motores são predominantes. É mais como se fosse uma doença mais puramente motora, né? Então, aquilo que a gente está conversando, constipação, perda do olfato, né? Todos esses sintomas são menos comuns nas pessoas mais jovens, mostrando que talvez realmente daí tenha uma relação mais com o aspecto genético, enquanto a coisa ambiental acaba nos lesando o cérebro em diferentes áreas, né? E isso é legal também, porque é importante a gente falar do que são fatores de risco ambientais, porque a gente sabe que tem um componente genético, claro, mas tem alguns componentes ambientais bem importantes e que a gente já vê, assim, uma correlação bem clara, né? A doença de Parkinson, em termos etiológicos, a gente tinha as ondas de tendência a pensar. Sempre se pensou no início, com a degeneração, se pensava mais, até em questões, lá no início, para alguns estudos familiares, genética, mas daí, no início dos anos século
século, milênio passado, 1980 e poucos. Não vamos falar sobre milênios passados. Se identificou um grupo eram até jovens, né, usuários de drogas, e que acabaram desenvolvendo um parkinsonismo, né, com alterações muito parecidas aos Parkinson. Na realidade, foram um grupo americano que usavam um opioide que estava contaminado por uma substância chamada MPTP. Então, imagina assim, em poucos dias, numa emergência, chegar a 6 casos de Parkinson em jovens, né? Em comum, tinham que todos usavam... Foi um trabalho investigativo, né? Na época que chegou à origem do fornecedor, tudo, e conseguiram purificar essa substância chamada MPTP, que causa um dano cerebral, né? Daí se fosse, bom, se tem uma substância tóxica que causa, provavelmente no meio ambiente tem. Daí se rastreou quais são os compostos que têm semelhança a esse MPTP, né? E alguns, tipo paraquat, que até agora foi proibido, mas ainda é proibido no Brasil a comercialização, mas é informação que alguns fazendeiros ainda, no agronegócio ainda importam e utilizam, né? Está reduzindo bastante, mas tem que ser extinto realmente, já é proibido na Europa, nos Estados Unidos. Contato com paraquat causa doenças para que as pessoas forem expostas, né? Tanto é que ela é mais comum em pessoas que moraram no meio rural, tiveram contato com agrotóxicos, pesticidas, né? Então o meio ambiente tem um fator certamente importante. Eu disse que teve ondas, porque daí nos anos... ali em 90, né, quando se identificou o primeiro gene, né, que é o gene chamado gene da sinucleína, que é raro, uma mutação rara. Bom, daí se achou uma forma genética, né, tudo genético, então ficou um desbalanço. E agora está voltando o meio ambiente a tomar seu papel, né? Então tem formas genéticas e tem formas ambientais. Talvez as formas genéticas sejam em torno de 10% a 15%, né, e as formas ambientais maiores. Até recentemente, acho que no final do ano passado, meados do ano passado, saiu uma matéria, foi publicado, isso foi bastante repercussão nos Estados Unidos, é que quem morava a 2 milhas de campos de golfe tem mais risco de Parkinson do que a população em geral. Por que morar perto de campos de golfe? Bom, e a constatação é simples, é gramado e necessita conservação. Então é muito herbicida, muito para as ervas, aquele espaço, e aquilo pulveriza, ou vai para a água, ou vai para no ar, né? Então a questão ambiental é uma coisa que a gente tem que tomar consciência, né? E o Brasil, o país do agronegócio, então assim, a gente está muito exposto às questões ambientais, não só quem mora próximo, mas quem consome, né? Tem já várias matérias saíram na nossa mídia, assim, em termos de os contaminantes da batata, do morango. Morango é sempre né? morango. Enfim, todos muitos hortifrutigranjeiros contaminados, né? Então, isso é uma coisa importante, pensar nessas doenças neurodegenerativas, tipo doença de Parkinson. Né? Partiu feira de orgânicos. Pensando. E falando dessa questão genética, assim, então antes o senhor citou, né, que tem essas formas mais jovens, de pacientes mais jovens, eu fiquei com uma dúvida. Então, quem tem, por exemplo, 2 pais com Parkinson, vai ter automaticamente uma chance maior de ter Parkinson? Não. Porque os 2 pais pode ser, por exemplo, formas esporádicas. Né? Os mulheres moraram no mesmo lugar, estavam expostos às coisas ambientais e vieram a desenvolver a doença. Quando essas formas recessivas que os filhos têm seriam aquela que o pai não tem a doença, a mãe não tem e o filho tem, inicia precoce, porque teria na hélice, né, do DNA pega um do pai, que tinha só uma portadora de um, e da mãe, os 2 unidos, daí poderia dar. Seria 25% de chance. Né? Essa é as chamadas recessivas. A dominante, sim, né? O pai tem... o avô tinha, daí
as formas dominantes pode começar mais tarde, são quase idênticas às formas esporádicas. Essas formas que iniciam muito precoce, que são as chamadas recessivas, né? De ter que ter os dois lados. Uhum. E tem uma coisa também da própria apresentação do fenótipo, né? Que é basicamente a apresentação clínica que a gente chama. Tem o paciente que tem o perfil mais tremulante, né? Que é o que a maioria das pessoas conhece. Tem o paciente que tem o perfil mais rígido. Tem o paciente que tem um perfil mais instável, e às vezes eu tenho uma impressão que a gente coloca, os pacientes em geral e a gente também, coloca tudo dentro de uma sacola, inclusive os irmãos, entre aspas, que eu chamo do Parkinson, que são os diagnósticos diferenciais, e a pessoa olha e pensa, todo mundo vai evoluir dessa maneira. E aí a gente perde que, às vezes, a evolução de cada fenótipo, e inclusive dos irmãos, entre aspas, do Parkinson, são diferentes. Acho legal a gente falar um pouquinho, assim, do perfil tremulante, do perfil rígido, para a gente ter uma noção que tem perfis de sintomas que são diferentes e evoluções que são diferentes. Então, assim, mencionasse os vários subtipos, né, da doença de Parkinson, e tem evoluções, às vezes, distintas, a forma que é mais puramente só tremor, sem rigidez, sem muita lentidão. É uma evolução, às vezes o sintoma de tremor é mais complexo de conseguir controlar, mas é uma evolução mais benigna, entre aspas. A forma que tem muita rigidez e começa o envolvimento bilateral, ou tem muitos sintomas não motores, é um pouco mais preocupante em termos de evolução, né? E tem formas, tem a doença de Parkinson, depois tem uma forma que se chama parkinsonismo atípico, né? Que são formas que têm o parkinsonismo, que o parkinsonismo é toda essa soma de sintomas. Então, chamar parkinsonismo é um conjunto de sinais e sintomas, que pode ser o tremor de repouso, a lentidão e a rigidez, né? A causa mais comum, assim, em termos de doença de parkinsonismo, é a doença de Parkinson, né? Depois tem outras doenças que tem o parkinsonismo atípico, chamado parkinsonismo plus, no sentido de parkinsonismo mais alguma coisa, né? Então, quando tem muita hipotensão postural, quedas da pressão, sintomas de constipação, sintomas urinários, a gente vai pensar num tipo de doença, ou se tem um prejuízo da cognição muito precoce, a gente vai pensar em outro tipo de doença. Claro, daí entra no papel do especialista, né, diferenciar as diferentes formas de parkinsonismo atípico, né, que são, felizmente, mais raras e piores, né, em termos de evolução. Acho que é importante também se mencionar que a causa mais comum de parkinsonismo, daí não em termos de doença, são medicamentos, né? Então, uma série de medicamentos que podem a pessoa toma e acaba bloqueando o receptor lá da dopamina. A gente falou que a dopamina é o neurotransmissor que falta, que leva aos sintomas motores. Se eu estou bloqueando onde ela vai agir, eu tenho um parkinsonismo medicamentoso, né? E é importante, assim, porque tem coisas de uso. Frequentemente, assim, no consultório, fez um procedimento cirúrgico abdominal, ou tem um refluxo e fica usando alguns medicamentos, tipo metoclopramida ou bromoprida, né? Isso induz um uso contínuo, um parkinsonismo, né? Então, as pessoas vêm assustadas, então, tudo doença de Parkinson, né? Tira a medicação e melhora, né? Muitos medicamentos psiquiátricos também podem causar parkinsonismo, então tem que sempre avaliar e revisar bem os medicamentos, porque isso é uma causa em potencial. As pessoas chegam, têm uma tonturinha, vão na farmácia, o farmacêutico dá o Vertix, que é a flunarizina, ficam tomando aquilo para suas tonturas, vertigens, e desenvolvem um parkinsonismo. Então são chamados parkinsonismos medicamentosos. Então, acontece bastante, professor, do paciente chegar no seu consultório com um diagnóstico de Parkinson e sair de lá sem esse diagnóstico mais. É o que a gente mais gosta, né? Imagino que de sim. dar um medicamento, de ser um parkinsonismo medicamentoso, tirar e haver melhora, né? Ou às vezes chega a pessoa também muito preocupada, que deram o diagnóstico de Parkinson, é um tremor essencial. Então, e medicamentos, cada vez que chega um paciente, tem que revisar, a gente não sabe os principais, mas tem outros, né? Esse tempo também medicações cardiológicas novas, aí pode induzir parkinsonismo, então tem que estar se revisando e daí conversar com o colega que prescreveu, tentar tirar, se possível, né? E ajustar. E quando é medicamentoso, melhora com a retirada do
medicamento, né? Então, na prática, a causa medicamentosa seria o maior erro diagnóstico de Parkinson ou tem outras causas também? Para o não especialista, em geral, seria os medicamentos ou o tremor essencial. Para nós que fazemos, né, às vezes, distúrbios do movimento, às vezes o que é difícil é o Parkinson e o parkinsonismo atípico, né? Porque às vezes tem uma doença chamada atrofia de múltiplos sistemas, que dá um parkinsonismo e dá muitos sintomas autonômicos, constipação, urgência, incontinência urinária, né, sintomas cardiovasculares. Essa pode iniciar exatamente igual ao Parkinson e vai só mudar o curso em 3, 4 anos. Daí, então, no início, a gente diagnosticou o Parkinson e era evolução diferente, né? Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Então, esse segmento da doença, primeiro, porque a gente vai tratar e a gente, às vezes, vai ver o paciente responder ao tratamento, não responder ao tratamento, ele evoluir com sintomas que até então não tinham. E isso às vezes a gente vai mudar o diagnóstico ao longo do acompanhamento. E isso é o mais importante, a gente ter esse acompanhamento de um médico especialista, né? Quanto o tempo médio, Manu, do diagnóstico, assim? É que a gente tem uma linha de base. Bom, eu vou falar pelo líder. A gente coloca mais ou menos uma linha de base de 3 anos, mais ou menos, de segmento, assim, para ter um diagnóstico, porque alguns sinais de alerta e alguns diagnósticos diferenciais vão ter sintomas entre 3 a 5 anos, assim, início de sintomas diferentes do que a gente está esperando. Então, esse período é o ideal para a gente, é realmente uma doença de Parkinson, não desenvolveu outros sintomas, então agora a gente fica mais tranquilo, ou respondeu ao tratamento que a gente deu, né? Perfeito. Mas eu acho até importante como é que faz o diagnóstico, porque às vezes a pessoa, ela olha para mim, ou olha para ti, eu acho que olha para qualquer um de nós e fala assim, tá, mas como assim? É um diagnóstico clínico? Não tem nenhum exame, a ressonância não vai me mostrar que eu tenho doença de Parkinson. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes fica complexa de tentar explicar, né? O diagnóstico padrão é o diagnóstico baseado nesses achados clínicos, né? Lentidão, mais ou rigidez ou tremor. Mas daí, se a gente pegar os critérios internacionais, vai estar lá embaixo, assim, excluindo tais coisas. Outras coisas. Entre elas, excluindo, por exemplo, os medicamentos, no uso, está até assim, o uso prévio nos últimos 6 meses, né? Mesmo que a pessoa já parou, ainda pode ter algum efeito residual, conforme o medicamento e o tempo de uso. Doença cerebrovascular, a pessoa tem várias pequenas isquemias em regiões do cérebro relacionadas com o sistema da dopamina. Esses são critérios de exclusão. Então, os exames, por exemplo, de imagem, uma ressonância, que é importante, é mais no sentido de descartar outras coisas do que confirmar. Ela não vai dar o diagnóstico, isso é doença de Parkinson, né? Existem alguns exames, tipo uma cintilografia, que usa um radioisótopo, né, o TRODAT, aqui no Brasil se chama do SPECT com TRODAT, ela mostra uma perda dos neurônios relacionados com esse sistema da dopamina. Ela ajuda a diferenciar, estou na dúvida, será que é medicamentoso ou será que é pela degeneração? Então, quando é medicamentoso, ela usualmente é normal. No tremor essencial, ela também usualmente é normal. Eu falo usualmente porque muitas situações, às vezes, ela pode estar alterada e não ter significado. Então, o mais importante é a clínica, né? O aspecto clínico, né? Então, de diagnóstico. E uma resposta ao tratamento, isso é importante. Eu uso também como analogia para os pacientes entenderem bem. Eu tenho um carro que está lá, não está andando, né? Se eu botei combustível no carro e ele começou a andar, era falta de combustível. Se ele não andou, tem que pensar em outras coisas. Então, a doença de Parkinson é isso. Eu botei dopamina, né? Usei a levodopa, que é um precursor da dopamina, e melhorou. Bom, era a falta dessa substância, outras coisas não melhorariam. Mas se não melhorou, é um critério de pensar em outros diagnósticos diferenciais, até esses outros parkinsonismos atípicos que a gente comentou. Sabe uma coisa que a gente não falou no início, que é uma dúvida comum, é por que ele acontece? Por que uma pessoa tem Parkinson? O que acontece ali dentro do cérebro dela? Do ponto de vista assim, se a gente for patológico, fisiopatológico, a gente tem degeneração de vários núcleos, né? Talvez o primeiro a degenerar é um núcleo chamado núcleo relacionado com o nervo vago, então por isso a constipação seja um dos sintomas mais iniciais. Também o outro, esse do bulbo olfatório, né? A perda do olfato.
e num estágio a seguir, assim, os núcleos envolvendo essa dopamina, né? Uma área do cérebro que se chama substância nigra, nigra no sentido de ter muita dopamina e ela oxida e fica da cor preta. Então, é uma área diferenciada do sistema nervoso central que degenera. À medida que a doença progride, pode ir tendo outras áreas, né, envolvidas, né, outros núcleos, e na realidade ocorre porque tem uma proteína que é chamada aquela sinucleína, que ela fica mal formada em termos de morfologia da proteína mesmo e acaba aglomerando dentro desses neurônios e se acredita muito, relaciona muito do aspecto de alterar a função neuronal e morte neuronal, né? Perfeito. E teve uma outra coisa que a gente não falou, que eu vou só instigar, em relação ao eixo intestino-cérebro. A gente tem, o que se tem, e é verdade que as doenças neurodegenerativas podem começar no nosso estômago e no nosso intestino? Se a gente pegar a patologia e tem nas células essa sinucleína acumulando dentro de células, se viu assim, por exemplo, pegou pessoas que começaram com doença de Parkinson. Daí se foi atrás, elas tinham feito colonoscopia anos antes para investigar, todo mundo deve fazer, né, de tempo em tempo, a colonoscopia para prevenir neoplasia de cólon, que é prevenir. Então, fizeram daí biópsia, né, tipo assim, comecei hoje com sintomas, mas eu fiz uma colonoscopia 10 anos atrás, daí foram atrás dessas lâminas de colonoscopia e fizeram a pesquisa da sinucleína com exames de corante para sinucleína anticorpo e se identificou sinucleína, então, lá atrás no intestino, antes de ter qualquer manifestação neurológica, né? Então, mas daí vem aquele aspecto que a gente falou lá no início, assim, de ser uma doença muito heterogênea. Então, tem pessoas que talvez seja esse mecanismo, tem outras que seja outro mecanismo, né? Como se doença de Parkinson não existisse a doença, existe uma síndrome, né, que fecha esse diagnóstico, que são causas muito variadas, né, mas é uma forte... Tem um outro estudo interessante feito na Suécia que se pessoas que foram à cirurgia no passado, quando se tinha úlcera gástrica, não existia ainda nem a ideia do H. pylori, que é a causa muito comum, e então sofriam de dores gástricas pelas úlceras, e o suco gástrico, então o que fazia? Cortava o nervo vago, né? Cortava o vago, daí não tinha secreção gástrica, melhorava, ajudava a cicatrização dessas úlceras. Então se pegou pessoas que fizeram vagotomia, né? Que cortaram esse nervo. Então o vago é o nervo que inerva o trato gastrointestinal e tem comunicação, vai e vem as informações para o cérebro. E as pessoas que fizeram vagotomia têm menos doença de Parkinson do que os não vagotomizados, né? Então vem essa ideia importante, talvez, do papel do intestino, né? Que é uma curiosidade, né? Tem vários estudos sobre isso, inclusive sobre a microbiota, né, intestinal. Então, é uma área de estudo, eu acho que é uma evolução, e que às vezes as pessoas entram num looping, talvez, de ideias erradas e começam a, vamos dizer assim, agora tem que comer só isso, porque daí vai curar as doenças neurodegenerativas. E aproveitando esse ensejo, vamos falar assim, a doença de Parkinson, ela tem cura? Até o momento, não. A doença neurológica, degenerativa, progressiva, né? E agora, uma coisa também que eu acho que faltou nós comentar que é importante é uma doença rara, né? A gente está falando tanto do Parkinson, né? Não, é uma doença bastante comum, né? Até tem um grupo de holandeses, que o Bastian Bloem, que diz assim, é a pandemia das próximas décadas, né? Seria a doença de Parkinson, porque ela vem crescendo, uma porque a gente está vivendo mais, e a outra é essas coisas ambientais que a gente estava falando. Parkinsonismo, tem um estudo, agora tinha um estudo de Bambuí, em Minas Gerais, né, lá do grupo do professor Francisco Cardoso, que tinha encontrado 7%, em torno de 7% de parkinsonismo, doença de Parkinson naquela comunidade era em torno de 3%.
a gente fez um estudo aqui no município de Veranópolis, um estudo multicêntrico, o professor Arthur Chu coordenando multicentricamente, então, Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Brasília, um município perto de Belém do Pará, esqueci peraí, e Salvador também, município, então são um por cada região. A gente encontrou em torno de 2% a prevalência de pessoas com doença de Parkinson acima dos 60 anos. O que se fala hoje, se não tem cura, talvez tenha prevenção, né? Então, e como é que a gente vai ter prevenção? Bom, uma das coisas é não usando mais paraquat, por exemplo, agrotóxicos, pesticidas, com um controle mais rigoroso dos tóxicos que nós estamos ingerindo, né? Então, o fator ambiental é muito importante. As coisas, falamos das coisas ligadas a agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, enfim, mas também tem as coisas, metais pesados, né? O mercúrio, relação, né? Então, eu acho que cuidar do meio ambiente, a gente vai diminuir curioso, né? A doença de Parkinson foi descrita a primeira vez em 1817, lá pelo James Parkinson, onde descreveu 6 pessoas. A monografia dele era só 6 indivíduos. Bom, uma doença tão chamativa, né? No centro inglês, como é que ele descreve isso? 6, né? Hoje em dia, né? Então, por que isso, né? O que aconteceu que aumentou? Bom, o que estava acontecendo em 1817? A Revolução Industrial, né? Então, mudou o mundo, né? Começou a industrialização. Então, e, claro, com a industrialização se começou a viver mais, mas além do viver mais, no ambiente mais poluído, né? Sem dúvida. Mas claro que se a gente pegar, se tu tratou adequadamente, e se tu não tratou adequadamente, em 5 anos, tratando adequadamente, tu vai estar melhor. Mas isso é pelo condicionamento físico, né? Total. Não pode falar que é neuroprotetor o medicamento. Mas a ideia, assim, é quanto antes diagnosticar e começar a tratar e reforçar a importância da atividade física, né? Do exercício, que é um fator que modifica, sem dúvida, do ponto de vista até biológico, daí tem estudos. Então, a gente tem que... Quem já está acostumado a fazer atividade física não é tão complicado, mas é complexo para a pessoa com 60 anos iniciar a atividade física. Mas tem que dar um incentivo e fazer formas de trabalhar, que é um medicamento, o exercício, não é só porque gosta ou não gosta. Sabe que isso foi outra coisa que eu fiquei pensando ontem, né? Revisando várias coisas, atividade física, eu pensei... Lá vamos nós falar de novo pela atividade física. A gente fala isso todo episódio. Faça atividade física. Não, e sabe que é legal? A gente tem que divulgar coisas legais, né? A EZFID ali, que é a Escola de Educação Física da URGS, eles têm alguns projetos justamente com pacientes com Parkinson. Então, é legal, é de graça, às vezes tu pode se inscrever. Então, e eu acho que ter essa relação, às vezes tu tá ali num ambiente social... ajuda muito, né? Ajuda a questão até emocional. E ajuda também porque tu já tá fazendo um exercício físico. Eles tinham antes a aula de dança, tinham caminhada nórdica, agora fizeram natação. Esse ano eu não sei o que vai ser, mas eu acho que vale a pena a gente divulgar também. E tem a associação, né? A associação, eles também têm alguns exercícios. A associação fica onde? Eu acho que ela não tem Eu sei que ocupa assim, espaço na Associação Médica do Rio Grande do Sul, a PARS, né? Associação Parkinson do Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que é interessante as pessoas botarem na internet, botar PARS, vão encontrar os meios, participar dessas questões. Com certeza. De comunidade, pessoas com doença, discutir seus problemas, suas necessidades, até do ponto de vista de reivindicação política, acessibilidade, né, com as coisas que são complicadas no nosso meio, né, de termos de ter uma boa acessibilidade, ou às vezes não... Isso é o tipo de coisa que a gente só nota quando precisa. Claro. A gente precisou, enfim, para um familiar recentemente, e aí tu para e pensa, nossa, como é difícil. E é legal porque a doença de Parkinson, ela tem vários medicamentos que a gente usa, e é legal falar porque a levodopa, ela tá aí, já fechou mais de 50 anos que ela tá no mercado, e ainda é a primeira escolha? Ainda é a medicação que a gente mais usa, sem dúvida, porque tem um efeito motor muito bom.
Mas é legal porque tem várias medicações que a gente consegue. A levodopa é uma que a gente consegue na farmácia popular, mas as outras a gente também consegue na farmácia do estado. Então, a gente tem um amparo de medicações pelo SUS, né? Eu acho que se a gente pegar o Brasil, assim, em termos de acessibilidade a medicamentos, né? Nosso SUS é fantástico, na realidade, né? Se muitas pessoas reclamam, se vai comparar lá fora, as coisas são muito mais complexas, né? O PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, né? Contempla o que é usado basicamente no mundo afora, né? Um ou outro medicamento que tem, e daí tem até razões, por exemplo, teve uma medicação chamada Ropinirol, que é um sintético da dopamina, né? Que a levodopa, esse que a mundo está falando, a levodopa é um precursor da dopamina, então só que a desvantagem dela é que ela é muito eficaz, se usa até a primeira escolha, em termos de mais segura, só que ela tem uma duração a meia-vida curta, então tentou desenvolver drogas que têm uma ação mais prolongada, até para usar associado. Esse Ropinirol entrou no Brasil, daí só a nossa temperatura é muito elevada, o produto perdia, né? Tá brincando por conta disso. Então, tem coisas que tem que ser... E por isso que é importante também, daí entrando numa outra história, que é a coisa da pesquisa, a ciência, tem que ser desenvolvida em meios diferenciados, né? Outra coisa que saiu recentemente, assim, pegar os estudos que tem de medicamentos ou até mesmo de causa, a maior parte é americanos e europeus com background genético diferente, né? Então, as populações menos privilegiadas, assim, no Brasil, por exemplo, assim, não tem acesso a esses estudos. Será que alguém que tem uma etnia X ou Y responde da maneira igual? Provavelmente não, né? É que nem que alguém... Tem pessoas que dizem assim, eu tomo um café, eu não durmo à noite. Outros dizem assim, eu tomo um café, me dá sono. A genética é diferente de pessoas para pessoas. Então, os medicamentos certamente sofrem, então tem que ter estudos nacionais, né? E o senhor falou dos direitos, assim, também, quem tem Parkinson também tem isenção em imposto de renda, né? Tem outras coisas, assim, que pode ir atrás. Até a PARS provavelmente ainda tem esse acompanhamento, se tinha assessoria jurídica, né, para as pessoas pegarem as informações. Alguns têm mais dificuldade de ter o acesso aos medicamentos por desinformação. Essa orientação é interessante a associação prestar. O acesso à informação, como é que eu faço renovação de carteira de motorista, posso ou não posso dirigir, quais são os direitos de ter um carro mais adaptado, imposto de renda, acho que essas são informações que as pessoas devem buscar, né, ter essas informações. E pode dirigir? Não, é muito da funcionalidade, né, não tem assim, tem um diagnóstico de Parkinson, não pode operar, pode continuar operando se tem condições, né? Isso é importante, porque era essa a minha pergunta mesmo. Uma pessoa que tem doença de Parkinson, ela consegue viver uma vida normal? Eu acho que vida normal ninguém mais consegue viver, né? Mas, troca para habitual. 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 Dentro dos parâmetros da normalidade. Isso. É que acho que a vida para todos nós assim, vai tendo surpresas boas, não tão boas, e a gente vai ter que ter uma resiliência e se readaptar a ela, né? Então vai depender também da individual, se a pessoa respondeu muito bem ao medicamento, me sinto igual 100%, bom, daí só é bastar a atividade física e os medicamentos. Outros vão ter uma limitação, mas essa limitação não deve transformar isso dentro do possível, assim, trabalhar emocionalmente para tentar lutar, né? Ter a resiliência de tentar enfrentar as dificuldades que vão ter, né? Porque a gente também não pode ser tem de ser otimista, mas a gente sabe que algumas pessoas evoluem de formas de ter, por exemplo, o freezing da marcha, está caminhando, de repente trava e prende, os pés piores ficam uma cola no chão, não consegue sair, depois liga e desliga. Isso acontece muito. Bom, então a pessoa já tem que estar prevenindo, assim, vou carregar minha medicação, eu vou usar sei lá, uma bengalinha, alguma coisa para dar o que não pode é desistir, né? Tem que continuar lutando e tentando achar maneiras de superação, né?
E dentre esse tratamento, acho que entra muito também em questões para a qualidade de vida do tratamento multidisciplinar, né? Então, já que a gente está falando de constipação, a gente tem que ter sei lá, um nutricionista ali para ajudar. Se a gente está falando de perda do olfato, provavelmente se perde paladar junto. Então, tem que ter uma adaptação nessa dieta, né? O paciente que não consegue fazer atividade física, daqui a pouco tem uma limitação maior, né? Consegue fazer uma fisioterapia. Então, o tratamento ele é muito mais abrangente que a medicação. Exato. É uma doença que necessita um acompanhamento bem mencional, multidisciplinar, né? E o físio, o fono, às vezes, eventualmente, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psiquiatra. Então, assim, realmente o cuidado multidisciplinar é fundamental. Em termos de evoluções, a gente tem um leque muito grande de medicamentos para melhorar a qualidade de vida, né? E se tem remédios novos, assim, que... Enfim. Como o carro-chefe da perda da funcionalidade motor é a dopamina, então muitos medicamentos atuam nessa linha. O que a gente tem? Tem o precursor da dopamina, que é o levodopa, né? Presente em vários componentes comerciais, que se muda muito é a forma de... mas ela tem desde a década de 60, né? Aquele filme O Tempo de Despertar, né? Foi escrito pelo Oliver Sacks, que era um escritor, e depois foi um filme premiado. A atuação era o Robert De Niro e o Robin Williams. É isso, né? Aí. O Robin Williams era o neurologista, né? E coincidente com o Robin Williams desenvolveu uma doença, né, de domínio público, assim, que é uma forma de parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson, é a demência de Corpus-Levy, né, que tem um parkinsonismo com demência rapidamente progressiva, assim, então bastante triste a história dele, mas esse filme mostra o início do tratamento com levodopa, né, as primeiras tentativas. De lá para cá, a droga-chave continua sendo a levodopa, mas melhorou muito as formas de apresentação. Então, a liberação mais lenta, mais prolongada, ou até, pelo contrário, de ação mais rápida quando necessário. Tá para entrar esse ano, talvez no ano que vem no comércio, alguma forma que é uma bomba de infusão contínua subcutânea de levodopa, né, para quem tem muita flutuação motora. Então, tem todo esse recurso. E tem as drogas que atuam assim como sintéticos da dopamina para manter um efeito mais prolongado, ou drogas que inibem a degradação, né, da dopamina também para tentar manter o efeito mais prolongado. E aqueles pacientes que respondem muito bem à medicação, isso é importante, assim, tem que responder bem à medicação, mas liga e desliga muito rápido, assim, tomei a medicação, fiquei bem meia hora, uma hora, dali a pouco já travei, já fiquei rígido, ou começou com tremor. A cirurgia é uma opção, né? Colocar o aparelho, que é chama Deep Brain Stimulation, que é o DBS, embora o nome é estimulador cerebral profundo, se fosse a tradução, na realidade o que ele faz é uma inibição daqueles núcleos cerebrais que estão desregulados em função da falta da dopamina, né? Mas é importante, assim, com exceção do tremor, que ele pode dar um efeito positivo mesmo para quem não responde ao medicamento. Para as outras formas, para lentidão e para rigidez, é um critério para ir para a cirurgia, o implante, a boa resposta à dopamina. Acho que é importante, porque às vezes vem no consultório alguém assim, eu tomo vários medicamentos, nada funciona, fazer a cirurgia não vai dar certo. Tem essa ideia que a cirurgia é a última instância, assim, né? Não, ela tem que ser bem indicada. Exato. Não, e às vezes tem a ideia também de que a cirurgia vai, de alguma forma, impedir a progressão da doença. Sim. Então, isso é importante. A doença, ela continua progredindo apesar do tratamento cirúrgico. E é por isso que a levodopa sempre acaba sendo aumentada, né? O remédio acaba progredindo ao longo dos anos. E que eu acho que daí depende. A gente acaba aumentando por um tempo, mas chega um período em que a gente começa a ter algumas complicações. Sim, eu queria e chegar aí a nisso. gente começa a reduzir. Então, depende da fase da doença, depende do sintoma do paciente. Então, tem pacientes que a gente vai aumentar e depois, no fim das contas, vai estar usando 1/4 de comprimido em várias tomadas. Que acaba que o tratamento começa a dar sintomas.
Não é o tratamento, a gente tinha essa ideia errada de que era a levodopa o problema, né? Tanto que existiu uma fase em que as pessoas tinham medo de começar com a levodopa, pensando que era ela que ia causar as complicações, e na realidade não. Depois o que se viu é que está relacionado com o tempo de evolução de doença, e isso já tem alguns anos, né? Eu acho que já faz uns 6, 7 anos que tem esse estudo. É que lá no cérebro, quando a pessoa... O remédio, esse levodopa, ele tem uma vida curta. Ela pode ser 2 horas e meia, 3 horas e meia de duração. No início da doença, a pessoa toma a medicação, embora essa meia-vida duração é curta, o cérebro tem alguns neurônios que formam um sistema de silos de guardar os grãos, né? Então, uma reservinha. Ele guarda aquela dopamina e vai liberando no transcorrer do dia, né? Então, às vezes parece que toma uma medicação, ela dura muito tempo. À medida que a doença progride, a dopamina continua agindo igual, só que não tem mais os armazenadores, então vale aquela meia-vida do remédio, por isso que vai encurtando. Então, se no início tomava e durava 6 horas, dali, sei lá, 10 anos, está durando pouco, é a duração do remédio. E ela usualmente sempre funciona, né? Só que às vezes, como essa margem fica estreita, vai tendo no pico da dose uns movimentos voluntários que a gente chama, tipo uma dança, uma coreia, né? Então, que são para efeitos da medicação pela evolução da doença, né? Não porque o remédio começou a produzir isso. Né? Tenho ainda 2 perguntas para o senhor, assim, para o fechamento. O que o senhor gostaria que todo paciente recém-diagnosticado soubesse? Excelente pergunta. Assim, que é uma doença com muitas características, que tem muito a ser feito, né? Então, daí, obviamente, se individualizar, né? E tentar manter ao máximo uma boa qualidade de vida, né? Hoje em dia, sabe, por exemplo, assim, o diabetes mellitus tem impacto muito importante na evolução, na progressão da doença de Parkinson. Então, tem que cuidar do organismo, né? Isso serve para quem é recém-diagnosticado e para quem não tem sintomas, né? A maneira de prevenir essas doenças que a gente tenta ao máximo trabalhar é atividade física, uma boa questão alimentar, né? Vários estudos, tipo a dieta, é difícil manter uma dieta mediterrânea aqui no Brasil, mas o mais próximo também é diminuir o risco. Mas uma vez diagnosticada, assim, manter sempre a esperança e a questão de melhorar o máximo que puder o que tem de recursos e acreditar que daqui a pouco tenha novidades, né? E se elas estão perto, estão longe, a gente não sabe, mas a ciência tem andado muito nesse sentido. A gente falou no transcorrer aqui que tem uma proteína doente que acumula dentro do neurônio e que causa doença, né? Já tem anticorpos que conseguiram remover essa proteína dos neurônios, limpar ela. O impacto clínico não foi o suficiente, né? Então, talvez o que se acredita é que talvez o momento que se fez a limpeza das proteínas doentes no cérebro foi tardio, por isso também está trabalhando muito nos diagnósticos mais precoces, né? Nesses sintomas não motores que se conversou aqui. Né? Mas acho que, em uma palavra, assim, manter a esperança, né? De uma forma ou de outra tem que ter, né? E, para finalizar, assim, qual o maior mito que o senhor gostaria de derrubar do Parkinson? Que é uma coisa muito que as pessoas acham que tomam por verdade. É que com um diagnóstico, daqui para frente a vida só vai deteriorar. Não, tem experiência de pacientes assim que a doença trouxe novas perspectivas de vidas e começaram a se tornar até mais felizes, né? Assim, usando esse termo, não sei se é apropriadamente, mas souberam superar as dificuldades e mudar estilos de vida, os padrões de vida, as relações pessoais, né, com a família, com os amigos, e trouxeram, né, algo que era para ser negativo, trouxe perspectivas para aquele indivíduo positivas. Né? Que legal. E eu quero só fazer um comentário, porque, de novo, porque eu acho importante a gente trazer coisas
que são legais e que às vezes as pessoas fazem pesquisa sobre isso. Eu já falei da Ezefid, mas eu vou falar da Tramontina. A Tramontina nem nos patrocina, mas eu vou fazer esse comentário. Poderia, tô feliz. Eles fizeram uma pesquisa super legal com uma fisioterapeuta e criaram um conjunto de talheres, né? Que é um conjunto de talheres para pacientes que têm tremor. Ou que tem uma dificuldade de força mesmo. E isso é uma coisa que parece tão banal, tão pequena. Mas muitos pacientes, eles tinham, por exemplo, iam numa pizzaria ou iam comer em algum lugar e ficavam, às vezes, constrangidos por causa do tremor. E eles podem levar aquilo, alguns restaurantes começaram a adquirir, a pessoa pede. Então, é uma excelente iniciativa, achei super legal. Uma pesquisadora que fez um trabalho grande, assim, 1 ano e meio que eles trabalharam. E acho que vale a pena a gente divulgar. Legal. Então, bora Neuroteca? Neuroteca, vamos lá. Então, na Neuroteca, o Reader já trouxe. Mas é legal, a gente traz filmes, séries, enfim, livros sobre a doença. E eu acho que O Tempo de Despertar é um filme e é um livro. Ele tem um livro do Oliver Sacks, que é Awakenings. E aí virou filme com o Robert De Niro e o Robin Williams. E é um baita filme, eu vi na faculdade. E isso teve um impacto muito legal, assim. Eu acho que é um baita filme, vale a pena ver. Nem me olha, não sei. Hoje eu tô sem ideias. Não, aí ontem eu fui pesquisar, aí tentei primeiro meu marido, né, que é geralmente a fonte maior, que sabe filme de tudo, nada. Aí eu fui pro Google. Aí só aparece o cara do De Volta pro Futuro, sabe? Mas é legal então, também. É uma coisa assim pra trazer, porque é o Michael J. Fox, né? Uhum. Ele teve um Parkinson mais jovem e ele acabou sendo uma pessoa que difundiu muito essa questão de que Parkinson não é só uma doença da idade avançada. Então, enfim, vou trazer esse, então. E ele teve vários projetos. Sim, ele virou um porta-voz, assim, isso. né, da doença. Mais alguma coisa que tu lembra? Acho que já esses adiantou, dois são né? bons. A gente já adiantou os dois. Então tá. Professora, assim... Muito obrigada. Foi excelente, muito obrigada por ter vindo. Eu Imagina. nem incomodei ele, bem pouquinho. Valeu a insistência. Valeu a insistência. Mas, de novo, meu orgulho, minha felicidade de ter legal aqui. O trabalho que vocês estão fazendo, acho bacana. Então tá. Necessitou o apoio de todo mundo aí. Que bom, é importante. Obrigada, professor. Começamos a 4ª temporada com o pé direito. Nossa, super.